E falando sobre o assunto do dia, no mês passado, uma menina de apenas 7 anos morreu após fazer o desafio do desodorante que viu em redes sociais. Ao inalar o produto, ela desmaiou e teve uma parada cardíaca. Vamos ver. Um produto do dia a dia que quase todo mundo tem em casa. E pode ter sido o uso inapropriado do desodorante aerossol que matou Adriele Gonçalves, de 7 anos. A suspeita é que a menina jogou o produto na boca e inalou. A mãe a encontrou morta na cama do quarto. Aí naquilo que eu descobri, eu vi ela com um vidro de aerosol transpirante. Saí gritando, meu filho no corredor, minha nora. A Adriele tá morta, não é possível, a Adriele tá morta, pelo jeito que eu peguei. Aí pegamos ela, pegamos o carro, fomos no UPA e eles tentaram reanimar ao máximo. A família acredita que a garota de 7 anos participava de um desafio que circula pela internet e sugere aos jovens inalar pelo maior tempo possível produtos aerossol. A cada dia vai doer mais e mais, porque desde então, a cada dia que eu vou acordando, mais eu sinto falta, mais eu vejo ela. Mas eu quero ela, eu não aceitar, que Deus me perdoe, acho que eu não vou aceitar nunca. O risco, de acordo com os médicos, é de intoxicação pela concentração de substâncias no organismo. Gás e álcool, nessa forma, afetam fígado e rins. Para a neuropsicóloga, a exibição desse tipo de desafio na internet estimula a participação de muitos jovens. Eles criam pequenos ídolos, né? Ídolos momentâneos, né? Os youtubers são famosos e aí existe um comportamento imitativo, onde eles querem ser aquela pessoa. Então eles começam a seguir, começam a imitar comportamentos, começam a acompanhar aquele trabalho e aquela pessoa se torna uma referência. Tudo que ela faz, se eu fizer, eu vou ser alguém parecido com ele, eu vou ter o valor que ele tem. A dona Elza é preocupada com os vídeos e páginas de internet visitados pela Alana, de 4 anos. Tem receio do conteúdo destinado às crianças. Brincadeira, esses jogos estranhos que aparecem, né, eu não deixo. Porque é tanta coisa ruim que aparece, né, que às vezes nem dá para deixar ela sozinha à vontade, eu não deixo. A especialista considera esse comportamento adequado. Para ela, os pais têm mesmo com o que se preocupar. Hoje, a gente se adequa a um comportamento virtual, porque a gente não tem essa atividade. Né? Antigamente a gente saía no portão e conversava com os amigos, hoje através do celular, do computador. Então houve uma mudança, esses prazeres eles se adequaram. Então a gente tem que tomar o cuidado de ter esse convívio, de sair com os amigos, né? De fazer essas crianças brincarem, correr, andar de bicicleta, ter essa interação realmente social e não só virtual. Desafio do desodorante. Um verdadeiro absurdo, né? Primeiramente, uma criança de 7 anos morre fazendo esse desafio que ela viu numa rede social. Desculpa, você que é pai e mãe, mas o seu filho de 7 anos, de 6, de 5, tem rede social? É muito novo, é uma criança, né, que não tem discernimento aí para saber o que é certo ou errado com 7 anos. Aí acontece uma tragédia, como a gente acabou de mostrar, não é mesmo? Estou aqui com o psicólogo, então, para falar sobre esse assunto, Rafael Falco. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Marielle. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rafael, você compartilha dessa minha ideia, eu sei que você é um profissional, né? Não pode dar aí a sua opinião, né? Porque é psicólogo, mas uma criança de 7 anos não dá para ter rede social, né? Eu concordo plenamente, inclusive não é recomendável que uma criança nessa idade tenha acesso a esse tipo de plataforma. A gente sabe que o risco existe e quando os pais permitem que a criança tenha acesso a isso, então a família tem que ter consciência de que ela vai precisar criar mecanismos de controle. Porque a criança e o próprio adolescente ainda não têm maturidade para saber lidar com essas ferramentas sozinhas. Se os pais não supervisionarem, se os pais não estiverem atentos a isso, se os pais não souberem exatamente o que os filhos estão fazendo, com quem eles estão fazendo,
os riscos são enormes e aí a gente pode assistir a tragédias como essa que acabou de passar na reportagem, infelizmente. Daí não dá para culpar realmente a criança, né? Porque como você disse, não tem discernimento, não tem maturidade para saber se é certo ou errado. Aquele desafio, de repente, para ela vê como uma brincadeira. E está brincando ali, né? Podemos colocar a culpa nos pais, então? Na verdade, o melhor é a gente não procurar culpados. O melhor é a gente se unir para buscar as soluções. Sim. E é óbvio que a família, os pais, eles assumem uma responsabilidade grande. Os filhos, como você mesmo comentou, infelizmente, muitos não têm discernimento e maturidade para compreender o quanto isso pode comprometer a integridade física e emocional. Mas os pais adultos, né, já têm essa percepção, já têm clareza sobre esses riscos e então eles sim podem controlar, orientar e conversar. O importante é que a família crie um espaço de diálogo em casa, né? Então, à medida que os pais tiverem a oportunidade de conversar sobre os seus filhos e encarar essa realidade que está posta e que infelizmente a gente não vai conseguir eliminar, né? Eu vejo muitas pessoas que se preocupam em eliminar esses desafios, querem acabar com o desafio da baleia azul, querem acabar com o desafio da asfixia ou do desodorante, mas acabar com esses desafios não é suficiente, porque infelizmente outros desafios vão surgir, né? Então o mais importante é que a gente esteja realmente preparado para lidar com cada um deles e entender que o desafio maior é nosso, né? E colocar principalmente limite, né? Porque eu sempre uso essa palavra aqui, Rafael, e hoje em dia a vida nossa, tudo tem que ser com limite, né? E tem que colocar, impor esse limite para o filho. Ah, você quer mexer no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, celular, né? Tão comum hoje em dia, tem que ter horário. É isso. Qual a dica que você deixa aí? É exatamente isso. O controle dos pais é extremamente importante. São os pais que precisam controlar o tempo de uso, são os pais que precisam controlar quais são as plataformas que o filho vai ter acesso e, inclusive, vigiar isso, né? Infelizmente, os filhos hoje em dia, muitos não aprenderam a falar não. E eu acho que esse é o maior desafio das famílias e dos pais hoje em dia, ensinar os seus filhos a falar não. Porque muitas crianças e muitos adolescentes acabam aceitando esse desafio exatamente como uma tentativa de agradar o outro, de impressionar o outro, de se sentir... mostrar que é bom, exatamente, né? De se sentir Ser um destaque na pertencente a um turma. grupo, de se destacar na turma. Porque eles não sabem dizer não, né? E acabam usando de uma forma torta para acabar chamando a atenção. Só que eu, como psicólogo, sempre oriento os pais que por trás de toda tentativa de chamada de atenção, sempre existe um pedido de ajuda e que a gente não pode menosprezar isso. A gente tem que estar muito atento a isso. Como saber, então, que o seu filho, de repente, poderia cair numa brincadeira como essa? Então, Tem alguns sinais, o adolescente em casa fica muito trancado no quarto, como perceber? Essa é uma das maiores preocupações, porque não é fácil. Por isso que exige muita atenção dos pais. É importante que ele fique atento a alguns sinais, que eles existem, mesmo que às vezes acabe passando despercebido, porque infelizmente nós adultos andamos muito distraídos. Nós temos que estar mais atentos. Quando a criança ou o adolescente comenta sobre o jogo, já é um sinal de alerta. Ele viu. Exatamente. Né? Teve e às curiosidade. vezes ele quer ali, através do adulto, uma opinião, né? Ou ele está demonstrando interesse de uma forma estranha, mas é a forma que ele tem de obter a aprovação daqueles adultos. Então, se os adultos simplesmente menosprezam essa informação, pode ser que aí ele, de fato, caia nessa armadilha, já que ele não houve orientação contrária nesse sentido. Seria interessante, de repente, o adolescente, a criança nem viu o tal do desafio do desodorante. Os pais chegarem e falarem, olha, você viu? É lógico, de forma coerente para a idade, né? Você viu o que está acontecendo, esse desafio já matou uma criança? Ou o pai vai estar chamando mais atenção ainda para esse problema? Os pais precisam chamar atenção, porque o sempre problema conversar, existe. sentar Exatamente. e conversar. O diálogo é sempre o melhor caminho.
E é muito importante que as crianças e os adolescentes recebam essa orientação da própria família. Os pais, melhor do que ninguém, convivem a maior parte de tempo com os seus filhos e sabem exatamente das particularidades de cada um. Então, em casos de isolamento, crianças que são muito retraídas, introspectivas, ou quando a criança costuma usar roupas muito longas, mesmo nos dias muito quentes, ela tem essa necessidade de se esconder. É importante que os pais estejam atentos a esses sinais. E quando a gente fala sobre o assunto, a gente enfrenta o problema de frente, que eu acho que é o mais importante. Os pais, a maioria dos pais querem colocar os filhos numa bolha, mas essa bolha é imaginária e infelizmente ela não existe, né? É impossível. Você Exatamente. cria o filho para o mundo, né, Rafael? Não tem jeito. E os perigos, eles são inerentes. E eu sempre costumo dizer que a gente não prepara ninguém para vencer se nós não o preparamos também para perder. Então, os pais querem poupar os filhos das frustrações, dos erros, do sofrimento, da dor, mas isso é inerente à nossa humanidade e é assim que a gente cresce e é assim que a gente amadurece. Isso faz parte da nossa vida. Enfrentando realmente as dificuldades do dia a dia, né? Criar mecanismos exatamente para conseguir enfrentar isso. Porque, do contrário, em qualquer adversidade, o que a gente tem visto, por que tem tantas crianças e tantos adolescentes que estão caindo nessas armadilhas e a gente ouve tantos casos de suicídio nessa festa? Os pais poupam as crianças e acabam aí transformando em crianças medrosas, né? E que não têm conhecimento do mundo, na verdade. Crianças medrosas, crianças egocêntricas, inseguras, crianças que não sabem lidar com os próprios erros. Então, isso tudo acaba, ao invés de ajudando, desconstruindo e atrapalhando muito mais a formação dessa geração. Rafael, já temos algumas opiniões aqui. O Adailson de São João do Soterro, Maranhão, ele diz que a internet é bom, mas é muito perigosa e não podemos acreditar em tudo que a gente vê na internet. Com certeza, se você tem filho, passe esse conhecimento para o seu filho, viu? No ano passado, Rafael, eu fiz uma série de internet que inclusive eu exibi aqui no RF com você. Entrevistei você, né, para falar sobre o like que liberava uma substância no cérebro, né? E causa prazer e causa realmente, né? E uma das reportagens também foi sobre o jogo Baleia Azul, né? Então nós vamos mostrar novamente essa reportagem daqui a pouco, uma matéria inclusive muito interessante que eu mesma fiz. Então daqui a pouco você fica aqui, vamos acompanhar e falar também desse jogo Baleia Azul. Estou aqui com o Rafael Falco, psicólogo, e estamos falando sobre esse assunto. Já temos mais opinião aqui, Rafael. A Glorinha de Itabaianinha, ela diz assim: hoje a criançada não brinca, só vive nas redes sociais. Pois é, mas gente, uma criança não tem dinheiro para comprar um celular e um tablet, né? Ela só usa porque os pais dão de presente no Natal, Dia das Crianças, né? Eu não ganhei um celular com 10 anos. Na minha época também nem tinha com facilidade, né? Era aquele tijolo celular, lembra que a gente chamava de tijolo? Gente, na minha época eu brincava, a criança de hoje em dia não sabe o que é tirar uma lapinha do dedo, sabe? Chegar em casa com dor, chorando e a mãe cuidar da gente, não é verdade? Com certeza. Eu brinquei tanto na rua. E as pessoas não têm noção da dimensão e das transformações, inclusive neurológicas, que isso pode causar numa pessoa na formação dela, né? As crianças, de fato, estão perdendo essa oportunidade de serem crianças. Os pais têm essa preocupação exagerada e querem que os filhos tenham um celular como o deles. E aí o filho nem sequer consegue compreender o valor que isso tem. Com certeza. Né? Então, o filho não compreende, por exemplo, que o pai adquiriu aquilo com esforço, com dedicação. Porque para criança e para adolescente é fácil, é só o pai passar o cartão e tudo se resolve. São celulares caros, né? Ainda, exatamente. Né, Rafa? E acaba criando essa questão do prazer momentâneo, instantâneo, né? Tudo a um clique, tudo instantaneamente, e é lógico que isso gera frustração, é lógico que isso gera ainda mais ansiedade nessa geração, e não é à toa que a gente hoje em dia enfrenta tantos problemas e tantos desafios e está cada vez mais difícil resolvê-los. Né? Esses dias eu até estava comentando, Rafael, na verdade, assim, a vida adulta já é tão difícil, assim, né? A gente tem que lidar com problemas que, logicamente, a gente não tinha quando criança, né? A gente tem que pagar contas, a gente tem problemas familiares,
a gente tem discussão em relacionamento. Então, assim, a gente já vive uma vida tão corrida, tão difícil, que daí às vezes a gente para e pensa quando a gente foi criança. Ai, que saudades do meu tempo de criança. A gente escuta algumas músicas, chega até a ficar um pouco emocionada, né? Emocionado com algumas canções. E eu me lembro com muita felicidade da minha época de criança. Só que a gente sabe, tem um desafio. Hoje em dia a violência cresceu, a gente sabe que a gente não vai deixar um filho. Eu não deixaria um filho na rua como eu ficava, como a minha mãe permitia. Mas aí o pai tem que encontrar, a mãe tem que encontrar uma forma, né? Vai dar uma volta de bicicleta, aí sim, acompanhando o filho, né? Vai soltar pipa no final de semana, vai procurar parques aí ao ar livre, que existem vários pela cidade de todo o Brasil, né? Então, assim, tem que encontrar formas de verdade para a criança, quando crescer, lembrar, né, de forma gostosa daquela época, né? Com certeza, ainda mais porque hoje em dia a gente está sofrendo de um mal que é a dependência tecnológica. É triste a gente constatar o número de clínicas de reabilitação que já existem para cuidar de crianças e adolescentes que sofrem do mal da dependência tecnológica. E é mais triste ainda quando a gente percebe que o efeito de uma dependência tecnológica é o mesmo da dependência das drogas. E até pouco tempo atrás, a maior preocupação das famílias era exatamente em relação às drogas. E hoje o que a gente vê é que ela vem disfarçada de celular, de tablet, de videogame. E antes os pais tentavam privar os filhos de todas as maneiras desse perigo. Hoje a gente entrega embrulhado de presente para os nossos filhos. Para de repente a criança ficar quietinha, para a mãe poder trabalhar, assistir a novela, fazer o jantar. Sim. É uma pena, né? É uma pena. Inversão de valores. Sim. Daqui a pouco, então, vamos ver uma reportagem especial sobre o jogo da baleia azul. De volta hoje falando sobre jogos virtuais, muitos que levam à morte. Citamos aqui o exemplo, uma tragédia, na verdade, uma criança de 7 anos morreu aí fazendo o desafio do desodorante. E estamos falando sobre isso com o Rafael Falco, que é psicólogo. Estamos recebendo opiniões também e estou muito feliz com essa participação, viu? O Freitas, a família Freitas, na verdade, mandou a foto da família toda acompanhando aqui o RF com você, Rafael, de Pacajá, do estado do Pará. Ele diz que todos os dias assiste aqui o RF com você e que o Brasil está precisando de pessoas maravilhosas como nós, que estamos aqui no programa, falando e aconselhando a sociedade para que possamos acordar para a vida e viver uma realidade diferente. Agradeço Ótima pelo opinião, carinho. né? Mudanças de comportamento. Rafael Falco, psicólogo, pode falar ainda mais sobre isso. Notou alguma diferença aí no dia a dia? O filho chega da escola, vai para o quarto, fica lá trancado? É um sinal de alerta. Com certeza, e é importante estar atento a esses sinais. O que a gente não pode é menosprezá-los. Os pais precisam estar sempre atentos e quando não conseguem resolver sozinhos, precisam pedir a ajuda de um profissional. Isso é muito importante. Dentro de casa, o ambiente familiar deve ser um espaço de escuta, de fala. As crianças precisam ser incentivadas a falar mais sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Os pais precisam incentivá-los nesse sentido. Incentivá-los, inclusive, a falar sobre as suas frustrações, os seus erros, porque a gente tem que trabalhar na perspectiva do erro construtivo. É ele que nos impulsiona para frente, é ele que nos faz crescer, é ele que nos ajuda a realmente conquistar as coisas que a gente realmente quer. Saindo um pouco até desse assunto de jogos virtuais, criar um filho deve ser realmente um grande desafio, né, Rafael? Porque é difícil, de repente, um pai, uma mãe chegar e conversar sobre sexualidade, por exemplo. Sim. Mas isso tem que ser feito, né? Não dá para fugir, né? Precisa ser feito, e eu gosto muito, inclusive, de recorrer a uma frase do psiquiatra Samitiba, porque ele disse uma vez que criar um filho é fácil, educar é que dá trabalho. Então, subsidiar aqui as necessidades imediatas da criança, a alimentação, o sono, os cuidados pessoais, isso qualquer um consegue fazer. Mas educá-los de fato para a cidadania, prepará-los para a vida adulta é um desafio. E a gente precisa encarar isso realmente como um trabalho e não terceirizar isso para as outras pessoas. Né? Ou para a escola, né? Por exemplo. Porque a educação com certeza começa em casa, né? Com certeza. Os pais pagam a escola achando que ela tem a obrigação de educar os filhos. Não, não, gente. Quem tem a obrigação de educar
é você, pai e mãe. Né? Nós não podemos negar que a escola assume um papel importante e pode contribuir muito com a família, mas sozinha a escola não consegue. Por isso que eu sempre reforço e repito a questão da união de forças. É importante que essa parceria seja forte, é importante que os discursos estejam alinhados, a escola e a família. O trabalho que é desenvolvido dentro da escola, ou o trabalho que é feito dentro de casa, precisa extrapolar os muros, precisa se estender a outros lugares também. E eu sei que a vida hoje em dia é corrida, muitos pais trabalham dia e noite aí para sustentar uma casa, né? Mas esteja atento aos seus filhos, eles precisam da sua atenção. E como o Rafael disse, qualquer tipo de modificação aí no comportamento, Sim, procurar ajuda, com certeza. porque o número, infelizmente, o número de suicídios entre adolescentes aumentou e aumentou muito. E parece até que seja uma realidade distante nossa, mas não é. Na nossa cidade de Limeira, por exemplo, a gente, infelizmente, diariamente se depara com casos e mais casos de suicídios que estão acometendo crianças e adolescentes. Então, o assunto é realmente muito sério. A gente não pode tapar o sol com a peneira, porque, infelizmente, a única estratégia que a gente tem para lidar com a situação é enfrentando, é o enfrentamento. Com certeza, Rafael. Muito obrigada por esclarecer dúvidas Eu que agradeço. e falar sobre um assunto tão importante e interessante aqui no AF com você. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado.